Eu vou falar aqui, tá certo? É uma palestra espírita, mas com conhecimentos, com informações psicanalíticas e psiquiátricas, tá certo? Então, acredito que vocês vão gostar. É uma coisa bem diferente, tá certo? Bem dinâmica, assim, foge um pouquinho do padrão, assim, da gente ficar... Mas vocês vão gostar, é bem interessante. O psiquiatra suíço Eugen Bleuler, nos seus estudos sobre a esquizofrenia, afirmou que o sentimento de culpa nasce no sujeito antes do berço, sugerindo acreditar na reencarnação. Eugen Bleuler é um contemporâneo de Sigmund Freud, é um estudioso, um grande estudioso, e ele falou isso aí, inclusive é citado até em livros espíritas, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco. Mas por que eu dei destaque ao sentimento de culpa? Porque é onde precisa de perdão. Nós vamos entender agora essa história de culpa, de que é perdão e auto-perdão. Tá certo? Porque às vezes as pessoas têm mais dificuldade de se perdoar do que perdoar o outro. Eu descobri muita coisa nesse tempo estudando isso, sabe? Sigmund Freud, gigante, fundador da psicanálise, ele diz, quando pergunta, na época a palavra não era transtorno mental, essa palavra é nova, mudou por conta da psiquiatria, mudou essa palavra. Antes era doença mental, agora é transtorno, né? Ele diz, perguntaram para ele o que era o transtorno mental, o que era a doença mental, mas é a mesma coisa. Ele diz, transtorno mental é um conflito inconsciente profundo, sugerindo ser prisão no passado, por sentimento de culpa e falta de perdão. Mas por que é que ele falou que o transtorno mental é um conflito inconsciente profundo? Porque nós estamos presos ao passado, inconscientemente. Nós não temos consciência disso. Às vezes eu digo assim, olha, rapaz, estamos aqui a oração do perdão, para tu, essa aí que vocês receberam, viu? É o dever de casa de vocês, viu? 30 dias, não é o resto da vida, não. 30 dias, 2 vezes por dia, vai dar certo. Aí eu digo assim, rapaz, toma essa oração do perdão aqui para você fazer uma terapia boa, barata, de graça, né? Aí o cara diz, não, eu não tenho ninguém para perdoar, não. Eu disse, rapaz, não diga isso, todo mundo tem. A gente tem mágoa de alguém? Tem. Tem, todo mundo tem, isso é da natureza humana, ninguém tem que ter vergonha, não. Nós somos espíritas, mas nós ainda não conseguimos chegar no nirvana, né? Como diz os budistas, que a gente vai precisar mais reencarnar. Nós ainda estamos na caminhada. Freud ainda ensinou, isso aqui é interessante vocês gravarem, Freud ainda ensinou, o que foi esquecido não foi apagado. É o que eu acabei de dizer para vocês. Às vezes, a gente perdoa a pessoa, mas não foi apagado. A gente perdoou, mas não foi apagado. Tá certo? O que é que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir conviver com aquela história. A pessoa me magoou, mas toda vida que eu olhar para ela, não, perdoei. Não sinto mais raiva dela e tudo, mas eu sei que ela me deu uma facada. Mas eu perdoei. Tá certo? O que foi esquecido não foi apagado. Não tem como apagar no inconsciente. Ninguém conseguiu. Freud, nesse livro aqui, O Mal-Estar na Civilização, publicado em 1930, essa data aqui de 1930 é muito interessante. Nessa época estava acontecendo muito, eu não gosto dessa palavra não, mas é porque não tem outra para dizer, muita gente se suicidando por causa da Grande Depressão, a crise econômica em 1929, nos Estados Unidos quebrou a Bolsa de Valores, aí teve efeito dominó, as pessoas passaram dificuldade, teve gente que tinha dinheiro no banco, era um milionário, amanheceram pobre. Aí tinha que comer ração mesmo, era a sopa do governo dava para as pessoas não morrerem de fome, tinha matéria de... Então, esse livro aqui, o Freud pegou carona nessa história para fazer uma análise da civilização e, assim como bem-vindo, ele fez uma profecia do que estava para acontecer. Ele estava meio pessimista da humanidade, nesse momento aqui. Ele vai morrer em 1939. Ele faz várias citações acerca do sentimento de culpa do sujeito, sugerindo ser algo presente em muitos. Aí aqui eu faço uma provocação. Estaremos presos ao passado há milênio? Olha, eu sou advogado e psicanalista. As pessoas vão fazer análise, vão buscar lá a infância e tudo, a pessoa chora, sofre, porque a análise não é turismo no passado, não é turismo. Quem está achando que vai só ter... Não, não vá, porque você vai reviver dores, traumas, sentimentos, coisas que você... Mas necessário reviver para poder ressignificar. Se você não revisita aonde você parou, deixou uma âncora lá, onde você, todo momento você olha, você se lembra e dá uma raiva, passa mal e tal, então não é um candidato para análise, porque a análise você vai reviver um processo
meio doloroso, mas é altamente eficaz. Eu recomendo a todo mundo. Mas essa oração do perdão aí, por 30 dias, 2 vezes por dia, ajuda muito. Acredite no que eu estou lhe dizendo, depois vocês vão me cobrar. Se eu exagerei, está certo? Aqui, mas como eu disse para vocês, a palestra é bem diferente, eu não vou falar só de espiritismo, eu sou espírita, kardecista, de carteirinha, mas eu tenho alguns outros conhecimentos que eu gosto de botar nas palestras para as pessoas também ampliarem as suas visões. No livro História da Loucura, Michel Foucault, a Socorro conhece, na academia, cita o caso, esse aqui é muito interessante, essa história, muito interessante. Ele cita um caso de um paciente internado no hospital psiquiátrico, preso na culpa. E é realizado por médico teatro com anjos abolindo a culpa dele. Esse paciente estava irredutível, achava que estava condenado, ele tinha cometido uma besteira qualquer, mas ele adoeceu, foi parar no hospital psiquiátrico por conta disso. Qual era o problema dele? Ele achava que Deus tinha condenado ele, e que ele estava condenado, não tinha mais jeito. Aí os médicos, todos os médicos do hospital passaram, examinaram, esse cara não tem nada, ele não tem nada. Aí convenceram, rapaz, essa culpa é indevida, não sei o quê. Eu sei que, resumindo, os médicos fizeram a seguinte intervenção, usaram o seguinte manejo, se vestiram de anjo, as enfermeiras, todo mundo no hospital, e foram lá na ala dele, dizer que, com papel, dizendo que era uma carta de Deus, dizendo que ele estava livre, que ele não tinha mais pecado. Aí o cara ficou bom. Olha que foi! Olha que coisa interessante. Já pensou o que o poder do sentimento de culpa faz no sujeito? Você pode ver, olha, toda pessoa que eu atento, que está com depressão, qualquer doença, assim, transtorno, porque agora é transtorno, ninguém pode falar mais em doença, não. Transtorno psiquiátrico, você está na anamnese, falando, aí uma hora eu chego e pergunto assim, você se pega muito pensando no passado, vez por outra? Direto. Aí, então, pronto, vamos resolver isso aí. Algumas pessoas, quando chegam assim, adoecidas mesmo, adoecidas, aí você, com experiência, a gente já tem alguma experiência, então a gente já sabe, né? O que foi que aconteceu no passado, que ainda mexe tanto com você, tanta coisa e tal. Então, vamos falar. Porque na psicanálise tem uma máxima que diz assim, sabe? Doenças são palavras não ditas. Eu vou repetir. Doenças são palavras não ditas. Porque hoje em dia ninguém fala mais, é tudo WhatsApp, não sei o quê, não sei o quê. Nós estamos ficando mudo. E a gente está somatizando, ninguém mais faz uma confraternização. Quando o pessoal convida para falar, eu digo, eu vou. Porque eu quero botar também esse pessoal para falar. Sabe? Ensinar que tem que falar. Senão a gente adoece. O pessoal diz, a mulher fala muito, por isso que elas ficam menos doentes que a gente. Porque a gente não, sério, eu fui no hospital semana passada, na UPA, lá onde eu moro, rapaz, eu não tenho que ter aparecido, porque é só masculino, tem ala feminina. Rapaz, só aparece aqui homem doente. Eu digo, olha que coisa interessante. Está entendendo? Tem lógica isso aí. É um mecanismo de defesa das mulheres falar. Isso aqui também, eu tenho quantos minutos? Tu avisa aí, né, quando eu tiver... Até o quê? Isso aqui foi um caso interessante, que é importante vocês saibam. Ninguém fere sem ser ferido. Por que eu trouxe esse caso aqui para vocês? Porque a gente aprende no Espiritismo que, muitas vezes, a vítima foi o algoz no passado. Muitas vezes não, toda a vida. É melhor a gente tratar assim, pelo menos encarar. Então, ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Se eu estou sofrendo hoje, alguma coisa eu fiz no passado para merecer. Mas também tem as coisas boas. Mas nós, seres humanos, nós temos a mania de só enaltecer as coisas ruins que não acontecem. Às vezes, eu estou atendendo a pessoa só fala, não quer nada dá certo, não sei o que, eu fico só escutando. Aí eu digo, me diga uma coisa, não aconteceu nada de bom na sua vida? Olímpio, aconteceu isso, mas depois... Aí quer dizer, sempre tem um mais. A gente está com a encravada, Deus é injusto, a natureza não podia fazer isso. Eu digo, rapaz, quantas vezes tu andou e não teve, não é? Outro dia eu estava na agência bancária, estava conversando lá com a gerente, e o ar-condicionado tinha quebrado. E ela ficou com raiva, não sei o quê, já fazia uns 40 minutos que estava quebrado, e nada de ninguém dos técnicos consertar. Aí ela, com raiva, irritada, visivelmente irritada, aí eu conversei com ela. Olha, Olímpio, como é que pode, não sei o quê, isso aqui não pode acontecer. Eu digo, me diga uma coisa, quantas vezes esse ar-condicionado quebrou esse ano? Era durante o ano todo? Disse, não, é a primeira vez. Eu digo, olha, quantas vezes você agradeceu por ele não ter quebrado? Olhando por esse lado, quer dizer, a gente sempre tem uma visão da tragédia.
de que, não, aconteceu, não podia ter acontecido. Podia ter acontecido, sim. Podia ter acontecido. Então, a gente tem que ter consciência disso, tá certo, pessoal? Ninguém fere sem ser ferido. Isso aqui eu vou contar um caso real que aconteceu aqui em Fortaleza, na Avenida Pontes Vieira. O caso da policial em Fortaleza, que, mesmo dentro da lei, artigo 23, Fernando, me corrija se eu estiver errado, excludente de licitude, legítima defesa, estado de necessidade e cumprimento regular do direito, né, Fernando? Então, ela, como policial, ela podia, ela estava respaldada por lei. Ela estava dentro do carro. Olha que coisa interessante essa história. Interessante que eu digo no sentido da gente estudar o fenômeno. Ela estava dentro do carro, ela como policial, né, eles são tudo desconfiados, olham para tudo pelo lado, e ela olhou pelo retrovisor, ela viu que vinha um sujeito não muito bem intencionado, e muito menos, e pelas características, ele vinha portando uma arma de fogo. Ela, policial, tirou a arma, botou aqui do lado dela, né? Quando o cara chegou, abordou ela, anunciou o assalto, ela já estava com a pistola, o cara perdeu. Não é o outro perdeu, mané, não, né? Perdeu. Aí, chegaram a polícia lá e tudo, não sei o quê, fizeram lá o atendimento, não sei o quê, essa policial foi chamada na Secretaria de Segurança Pública, foi tratada como heroína, porque fez o papel mesmo que tinha que fazer segundo os policiais, né, e todos, recebeu o prêmio e tudo, e como ela estava muito estressada, esse é um momento que não é fácil para ninguém, ela tirou uma licença. O tiro no cara foi no abdômen, grave isso. Aí, tirou uma licença e tudo, foi premiada, recebeu medalha e tudo, enfim, e recebeu todas as honras policiais. E, para a surpresa de todos, ela desistiu da vida, usando a arma no mesmo local que tinha acontecido. Quer dizer, ninguém fere sem ser ferido. Ela estava toda respaldada em lei, a lei não tinha nada contra ela, não ia dar processo, nem nada. Pelo contrário, ela foi promovida, elogiada. Aí, quer dizer, como é que a gente vai explicar? Só o Espiritismo para explicar essa coisa. Racionalmente, a gente não entende. Eu conversei com alguns policiais e tudo, não sei o quê. Rapaz, como é que pode acontecer um negócio? Acontece. Ninguém fere sem ser ferido. Quer dizer, ela poderia fazer o quê? Ela tinha que fazer. Não tinha como. A situação que ela estava, se o cara pega ela com a arma, eu não estou aqui para julgar, mas eu acredito que qualquer policial faria a mesma coisa. Então, é importante, ela sofreu pelo ato de defender, ela estava toda respaldada. Mas ninguém fere sem ser ferido. Essa é a grande lição que a gente tem que ter, sabe? Aqui é o seguinte, aqui é um questionamento, cortaram aqui embaixo, mas tudo bem. Aqui é um questionamento que eu sempre faço, eu viajei por essas terras onde esses livros foram. Vocês sabem que a Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e no grego, né? O grego praticamente é todo o Novo Testamento, né? E há várias traduções, e muitas dessas traduções não trouxeram fidedignamente o conteúdo original, por motivos diversos. Por exemplo, uma língua, quando foram traduzir os livros da psicanálise para o inglês, foi um problema sério. Traduziram, por exemplo, a palavra pulsão, traduziram por impulso, que não tem nada a ver. Aí mudou tudo que o Freud tinha falado. Mas o Freud falou isso, foi. Aí depois de muito tempo que foram descobrir que era erros de traduções. Porque, às vezes, de uma língua para outra, não existe a palavra correspondente. Por exemplo, em inglês, você fala assim, thank you, obrigado, né? Aí a pessoa responde lá, welcome. Welcome quer dizer bem-vindo. O que é que tem a ver? Não tem nada, ninguém sabe explicar. Até hoje já perguntei para 1000 professores de inglês, ninguém sabe explicar, porque é um neologismo que criaram. Então, tem muito disso nas traduções. A pessoa bota uma palavra para substituir a outra, acreditando que vai dar certo. Nem sempre dá certo. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Vocês conhecem, honestamente, eu quero agora que vocês falem honestamente, vocês conhecem alguém que levou um tabefe no rosto direito e deu outro? Eu não conheço. Eu digo logo, eu não conheço. Isso aqui é um ensinamento para a gente ter tolerância, assim como a justiça. Não existe justiça, a justiça é um ideal. Quando eu estava no curso de Direito lá, os professores contavam, olha, não existe justiça. Os professores. A justiça a gente tem que lutar todo dia por ela.
Porque todo dia ela vai tentar morrer. Todo dia ela vai tentar morrer e a gente tem que estar regando como uma planta. Então, é um ideal a ser perseguido. Tá certo? Então, isso aqui, a gente não pode levar o pé da letra, não, viu? Porque tu já imaginou que cada um está aberto e diga, daqui não, porque doeu pouco, então o pessoal ficou torto. Não existe isso, ninguém faz isso. Isso aqui é para a gente aprender a ter tolerância. Qual a tradução mais assim que eu encontrei coerente, quando bater numa face, aqui na frente é uma face, atrás é outra face. Quando te bater numa face, tu vira, vai embora para evitar o conflito. Pronto, essa é a tradução melhor, mais coerente que eu encontrei. Porque não há nenhuma explicação disso aí, bateu na face da outra. A face é a frente. Aí você dá as costas, vai embora para evitar o conflito. Entendeu? Então, essa aqui, ó, olho por olho, dente por dente. Porque, na verdade, eles queriam anular isso aqui, né? Porque isso aqui tudo é a vingança, né? Aí Jesus vem dizer, não, olho por olho, dente por dente, não. Eu vos, porém, vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Só que ninguém contou até hoje, já faz 2000 anos essa história, ninguém tem registro de alguém que aceitou dar outro tabefe no rosto, né? Mas isso aí é só mais para a gente se atentar, sabe? Que essas traduções a gente precisa... E também a interpretação, né? Tem uma ciência, a exegese, que estuda só a interpretação desses textos bíblicos, né? E tem umas coisas que é interessantes, sabe? Eu estive lá em Israel, e em 1947, eles encontraram vários... Tem um museu desses manuscritos, é tão importante que eles criaram um museu, embora a gente não consiga entender absolutamente nada do que está escrito lá, mas tem um museu. E tem até uma característica interessante, sabe? O museu, a iluminação é péssima, eu não sei se é proposital para a pessoa... A arquiteta que fez é fantástica, mas não entende nada de iluminação. Porque eu não sei se é proposital para ninguém ler assim o que é que está acontecendo, o que é aquilo ali, mas eles, quer dizer, não é que mude o que Jesus disse, né? Porque vem ampliar, né? O que até hoje só se fala coisa boa de Jesus, logicamente, vai ser sempre assim, mas não sei por que cargas d'água, alguns documentos, algumas coisas não são ainda reveladas para a gente e tudo. Por exemplo, aqui no campo especulativo que se falou, já Jesus seria casado. Qual é a diferença, meu Deus do céu, que vai fazer se Jesus tivesse sido casado? Aí vem aquele cineasta, faz um filme, Anjos e Demônios, eu acho, que Jesus Cristo tinha casado, tinha um irmão, tinha um filho. Quer dizer, não muda nada a figura dele. É normal uma pessoa ter uma família, ter filhos. Não muda nada, mas ninguém sabe. Eu fiquei ressabiado, assim, porque desse campo de pesquisa e tudo, a gente tem que estar sempre com o pé atrás, sabe? Porque na ciência, a única certeza na ciência é a dúvida. Toda verdade é provisória, a verdade é provisória. E toda certeza é uma espécie de escravidão. Quando você tem certeza de uma coisa, você vira escravo. Então, a gente tem que aprender isso em ciência. Então, isso aqui, hoje nós sabemos que isso aqui é apenas o que significa oferecer outra face. A mulher dando aqui um tapa na outra. Mas, na verdade, isso aqui não existe. Isso aqui é um ideal para a gente ter tolerância. Aqui eu queria falar mais com vocês. Isso aqui é muito importante vocês saberem, viu? Gostaria que vocês redobrassem a atenção. Isso aqui, anuncia-se epidemia de transtornos mentais, mas tem muito a ver com fenocópia. Eu vou já explicar o que é fenocópia. Bem como há 266 tipos de diagnósticos de transtornos mentais no Manual Diagnóstico e Estatístico, eu esqueci aqui, ó, Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM-5-TR. Eu vou repetir, 266 tipos de diagnóstico de transtornos mentais no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Ninguém. Se a gente seguir esse manual aqui, não escapa ninguém. Se Jesus Cristo viesse hoje na Terra, fosse num psiquiatra, ele saia pelo menos com 4 diagnósticos e uma sacola cheia de remédio. Porque, na verdade, não é aqui no Brasil, isso é feito nos Estados Unidos, a Associação Americana de Psiquiatria. Eles querem vender remédio, que todo mundo toma remédio. Hoje é quase que está fora de moda quem não tomar um remédio psicofármaco. Ah, qual é o teu remédio? Eu sou bipolar, e o teu? Não, eu sou borderline. Eu tenho TAG é transtorno de ansiedade generalizado, né? Então, todo mundo tem que ter alguma coisa. Pois é. Aí tem o TEA, né? Agora, todo mundo é autista, e em algum grau tem algum autismo. Isso. Agora, exatamente, é DH, mas a da moda agora é o TEA.
O fenocópia é sinônimo de imitação. O que é uma fenocópia, Olímpio? Vou dar um exemplo que vocês vão entender. Uma moça vai no psiquiatra, aí diz para o psiquiatra, olha, eu estou sentindo isso e aquilo. Aí o psiquiatra diz, olha, você está com o princípio de síndrome do pânico, tem uma depressãozinha leve, tem um pouco de ansiedade. Eu vou passar esses remédios aqui para você, tal, daqui a 3 meses você volta. Tá bom. Aí ela chega em casa, a moça liga para a melhor amiga dela, sempre tem que ter isso, né? A mulher tem que descarregar em alguém, e está certa, não guarda não. Foi eu que disse, doenças são palavras não ditas. Aí ela liga para a amiga, desprevenida, e diz, olha, mulher, eu estou sentindo isso. Aí eu fui no psiquiatra e disse que eu estou com o princípio de síndrome de depressão, ou síndrome do pânico, uma depressão leve e um pouco de ansiedade. Eu estou com isso também. Eu estou com isso também. Aí ela começa a desenvolver os sintomas sem estar doente. Sem estar doente. Ela não está doente, mas ela também não está mentindo, não. É porque ela é um fenômeno. Isso é um fenômeno. A pessoa começa a ficar agindo como se estivesse doente. Ela vai no psiquiatra, conta tudo que ela está sentindo, o cara dá o mesmo remédio. É um fenômeno isso. Acredita-se que pelo menos 40% das pessoas que estão fazendo uso de psicofármaco é fenocópia. E vou dar outra notícia para vocês, que não é minha, não. São os professores de psiquiatria que dizem, eu participo dos cursos da Associação Brasileira de Psiquiatria, e aqui também, eles dizem que 60% dos diagnósticos psiquiátricos estão errados. 60%. Aqui, nós vamos entender o seguinte, tudo, praticamente, a pessoa que está com transtorno mental, digamos assim, ela vai falar muito de culpa, sabe? Muito de culpa na sessão, como me sinto culpado. Foi um aborto que eu fiz. Foi o quê? Porque eu fiquei com o marido da mulher, não sei quem. Essas coisas que nenhum de nós tem o direito, o poder ou a legitimidade para julgar. Mas a pessoa se sente culpada por conta disso. A gente vai ensinar o caminho do perdão, né? Como a Socorro sugeriu, como perdoar, né? Isso aqui é interessante, a Socorro sabe disso. Eu mantinha uma instituição de caridade, vizinho ao hospital nosso lá, na Carapinima, que era chamado Casa da Luz. Por muitos anos, praticamente eu bancava sozinho, a gente trabalhava, a gente formou um grupinho de espírita, me ajudava lá, a gente ajudava as gestantes carentes para que ela não fizesse o aborto. Aí a gente ajudava, tinha uns encontros todo sábado, no final a gente dava um enxovalzinho, simplesinho, mas para quem não tem nada, é muita coisa, né? E nessa brincadeira, teve ano que a gente salvou 300 e tantas vidas, foram vários anos, sabe? Então a gente se empolgou muito e viu que dava certo, sabe? Mas eu também aprendi uma coisa nesse período, sabe? Aprendi a escutar e a entender. Porque muitas pessoas, muitas mulheres que chegavam lá, que me contavam que tinham feito abortos, eu entendia, eu passei a entender elas, o motivo delas, o desespero delas, sabe? Que ninguém tinha o direito de julgar elas, sabe, por conta disso, mas elas todas, tudo que acontecia na vida dela de ruim, digamos assim, ela atribuía aquele fato. Aí eu usei outra estratégia, desconstruir essa ideia da cabeça delas, de que tudo que acontecesse foi por conta disso. Não foi. Mas isso é verdade, não tem nada a ver, não há nenhuma conexão. Eu vou provar já para vocês. Não há nenhuma conexão. Eu continuo sendo contra o aborto, sempre serei. Não só porque eu sou cristão, mas também pela minha formação espírita, pela minha formação acadêmica em direito, eu sou direito à vida, mas eu entendo as mulheres que, no momento de desespero, fizeram isso. E ninguém tem o direito de julgá-las. Ninguém. E eu ouvindo essas histórias todas, mas foi muita história, ainda hoje eu escuto essas histórias. Aí, um dia me apareceu, mas um dia, eu vou contar só um caso, eu poderia passar a noite todo dia contando aqui os casos, mas eu vou contar só um caso, que foram muito parecidos. Uma senhora de aproximadamente 30 e poucos anos, uma jovem senhora, me procurou adoecida. O que era o problema dela? Culpa. Mesma história. Porque eu fiz isso no passado, então tudo está acontecendo, o meu marido quer se separar, eu perdi meu emprego, aí foi por causa daquilo. Aí, foi na casa espírita, inclusive, que eu atendi ela. Aí eu disse, não, e quando a gente adoece mentalmente, o corpo padece.
O Juvenal dizia, na antiguidade, dizia, mente sã, corpore sã. Se a mente está sã, o corpo está são. Então, a gente tem que entender isso. Aí ela chegou, não tem mais jeito, e quase igual aquela do Michel Foucault, que tinha que fazer um teatro dos anjos para ter uma carta dizer que Deus mandou uma carta dizer que ela não tinha culpa. Aí eu disse assim, não, vamos entender o processo. Aí eu contei para ela várias histórias e tudo, que não era assim e tal. Aí levei para a mediúnica. Como eu sou o coordenador da mediúnica, eu dou preferência, assim, eu trabalho numa emergência lá, emergência espiritual. Então, os casos graves todos vão para mim, vão parar na minha mão. Aí como era um caso que eu vi que estava bem gravinho, ela estava bem abatida mesmo, assim, eu fiquei até com receio dela não voltar, não conseguir revê-la da gravidade. Aí eu levei, botei na mediúnica imediato, na mesma semana. Para mim, isso eu estou contando aqui, poderia ser outros casos. Aí, aborto, culpa, passada. Não existe efeito sem causa. Beleza. Aí, mas ela não conseguia se perdoar. Depois disso, ela conseguiu. Aí eu levei para a mediúnica, chamamos o nome dela e tal. Aí veio o espírito que ela tinha abortado. Todos eles, sem exceção, querem saber por que é que ela fez isso. A gente vai doutrinar, olha, foi num momento de impensado, desespero, aconteceu, eu era jovem, não sei, mas ele não tinha combinado comigo. Aí, nesse caso específico dessa senhora que eu estou falando, aí eu fiquei doutrinando ele irredutível, queria saber, mas nem eu sabia. Aí, o que é que eu ia dizer para ele? Aí, botamos assim, como fosse num processo hipnótico, para fazer uma regressão de memória. Diz aí, ele tinha feito a mesma coisa em outras vidas com a mãe. Não existe efeito sem causa no universo. Aí, quando ele voltou, acho que a espiritualidade, que eu não tenho evidência, mas eu acredito, assim, num raciocínio dedutível, de que quando ele voltou chorando e pedindo para a gente para avisar para ela que ele estava pedindo desculpa. Olha que coisa. Eu digo, vai entender um negócio desse. Quer dizer, ela era culpada, mas o culpado era o outro. Aí, então, pronto, aí fizemos lá uma vibração por ele, tudo, ele saiu mais tranquilo e tudo, prometeu que não ia mais persegui-la, não sei o que, aquele negócio todo. Aí a mulher voltou lá. Quando eu contei para ela, foi mesmo, e foi. Eu passei esse tempo todinho pagando sem dever. Aí eu digo, lá raia a outra, agora perseguiu o pobre, não termina. Eu digo, não, só tem que perdoar, vamos encerrar essa história hoje. Tem que acabar esse ciclo hoje. Aí, de boa. Aí ela fez a oração do perdão, vez por outra ela volta lá para falar comigo, está ótima, mas não precisou de nenhuma intervenção psiquiátrica, porque... Não, eu não, oração do perdão. Eu não. Aí não precisou de nenhuma intervenção psiquiátrica. Sabe? O que eu estou querendo mostrar para vocês, que se vocês fizerem bem direitinho isso, parece uma coisa simples, mas não é. Você também, viu, Gabriel? Vocês fizerem 30 dias, não é o resto da vida, 2 vezes por dia, vocês vão ganhar assim, uma margem bem grande para nunca precisar ir num psiquiatra. Porque tudo é questão do passado, é culpa. Culpa. Então, quando você faz a oração do perdão, tem gente que... Olha, faz... Desde 2004 que eu trabalho com a oração do perdão. Na federação eu trabalhava com ela. Tu sabe disso, não, Socorro? Aí, olha... Tem gente que tem dor de barriga, não tem problema, está funcionando. Tem febre. Teve uma senhora, esse caso foi um caso que me marcou muito, sabe quando eu te repeto, avisa. Me marcou muito esse caso. Foi aqui na federação, eu estava atendendo, e uma senhora tinha perdido um filho. Ela morava num bairro aí afastado, um bairro aí qualquer. E estava tendo, na época era gangue, hoje em dia não é facção, né? Mas na época ainda era mais leve, ainda teve isso, né? Aí estava tendo tiroteio na rua dela, o filho dela estava na calçada brincando e pegou uma bala perdida do menino. E ela, o menino faleceu, era o único filho dela, e ela, revoltada, e a polícia descobriu quem era o cara, prenderam, e ela queria se vingar. Ela disse, eu me vingo dele ou eu desisto de viver. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, nem uma coisa nem outra, vamos tentar entender essa história. Aí, beleza. Conversei com ela, lia toda semana aí, Olimpo, eu não consigo esquecer, olha, vamos fazer o seguinte, a senhora sabe que eu sou advogado também, né? Sei, pois eu vou lhe ajudar. A senhora está determinada a liquidar o sujeito lá, né? Beleza, mas primeiro que a senhora tem que me dar uma chance. A senhora vai fazer a oração do perdão, por 30 dias, 2 vezes por dia, até lá, aí depois a decisão que a senhora tomar, eu estou do seu lado.
Eu morrendo de medo da mulher. Vai que ela mata, lá vai eu também no... Sai logo no barra pesada. No Nota pesou, eu estava ferrado. Um grande amigo do nosso. Então, aí, beleza. Ela, com muita resistência, ela aceitou. Ela aceitou o desafio. Aí ela ia toda semana, eu fazia o atendimento dela. Era grave, o caso gravíssimo dela mesmo, gravíssimo. Eu fazia o atendimento, aplicava passe nela e tudo, conversava com ela sempre um pouco e tudo. E passou uns dias, ela desapareceu. Eu digo, meu Deus, o que é que essa mulher fez? Será que ela desistiu da oração de perdão e foi logo papocar o cara? Aí um dia ela reaparece, aí eu digo, graças a Deus. Aí ela chegou e disse, Olímpio, tu é um, aí disse um palavrão que eu não posso dizer aqui, porque até na internet tem gente vendo, né? Não posso falar. Numa casa espírita, né? Aí eu digo, mas o que foi que eu fiz? Olímpia, aquela oração, disse que ela foi bater na UPA, lá acho que na época não tinha, era a UPA, era. Ou era a UPA ou era o serviço similar. Não era 2004, não é UPA não, né, ainda? Era o que antes de ser sucedido pela UPA, o posto de saúde, pronto. Ela foi bater, disse que pressão alta, se tremendo toda, com diarreia. Eu digo, olha, mas funcionou. Funcionou, só está me dando uma boa notícia. Como assim uma boa notícia? Eu quase morri. Eu digo, morreu, mas não matou ninguém. Aí conversei com ela, pois olha, você acredite se quiser. Ela desistiu de fazer besteira e também de desistir da vida, sabe? Vez por outra me visitar, eu sabia disso porque ela sempre ia, e eu sempre olhava nos jornais para ver se tinha alguma coisa parecida, e nada. Então, estava tudo sob controle. Então, para você ver o poder do perdão. Agora, uma coisa interessante, quando a gente perdoa, a gente não precisa ligar para a pessoa, estou te perdoando, seu filho. Não, não precisa, fica para você. Fica só você. A maioria das pessoas, eu disse, olha, perdoe essa pessoa. Olímpio, ele não merece meu perdão. Eu digo, tudo bem. Aí tu não vai insistir, não? Eu disse, não. Por quê? Se tu não quer voltar na próxima vida com ele? Deus me livre, eu vou perdoar logo então. Então a gente usa esse método psicológico, sabe? E a pessoa não precisa saber que você perdoou. Não vai botar no Jornal Nacional, olha, fulano de tal, perdoou fulano de tal, depois de tudo aqui. Não, não precisa não. Agora, as pessoas também têm que fazer justiça. As pessoas exageram as coisas. Olha, os relacionamentos de hoje em dia, afetivos, praticamente não existe mais. Essa rapaziada nova aí, é só um negócio de ficante e tal, não sei o quê. Praticamente não existe, não. Mas vem por outra, aparece algum. Aí uma moça me procurou, ela chorava copiosamente, lá no Centro Espírita. Ela chorava, que eu tive que esperar alguns minutos para ela poder falar, porque não dava para entender nada. Chorando. Aí, beleza, eu esperei, ela se acabou, dei água para ela, pedi água para ela e tal. Aí, me conte o que está acontecendo, seu sofrimento. Ela, não sei o quê, o cara estava num relacionamento, o cara fez isso comigo, destruiu a minha vida e tal. E eu escutando com respeito, como eu escuto todo mundo, e ela falando e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, esculhambando o cara. Aí eu digo assim, moça, que mal lhe pergunte, faz quanto tempo que você ficou nesse relacionamento? 1 mês. Eu digo, como é que ele acabou a tua vida? Com 1 mês, dentro de 1 mês? Aí ela começou a rir. Está entendendo? Porque, é como eu disse, a gente dá ênfase às coisas ruins que nos aconteceram, mas a gente não fala das coisas boas. Que a gente tem uma casa para dormir, tem uma cama para dormir, tem café da manhã, tem almoço, tem jantar. Sabe? A gente não dá. A gente, às vezes, exagera. E, depois de exagerar, fica mais difícil desmontar essas coisas, certo? Essa aqui é interessante. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre dizia, não importa o que aconteceu conosco, pois o importante é o que faremos com o que aconteceu conosco. Ora, eu me recordo, quando eu tinha 20 anos de idade, eu fui convidado para ser gerente de uma empresa lá em Manaus. E eu fui, eu gosto de desafio, era um salário bom e tal. Olha, mas foi uma tragédia na minha vida. Foi uma tragédia. Eu passei lá 1 ano e meio, mas foi assim, 1 ano e meio perdido, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, não tinha nada. Então, para mim, foi uma tragédia. Aí eu voltei, disse, não aguento não. Eu pedi minhas contas e voltei para Fortaleza. Eu poderia ficar resmungando, dizer que eu perdi 1 ano e meio da minha vida e tudo isso aqui. Não. Eu usei aquilo ali como experiência, aí passou um tempo aqui, uns 6 ou 8 meses, eu não me recordo, um empresário aqui, um grande empresário, tomou conhecimento da minha história e tudo, não sei o quê, aí me convidou para ser diretor da empresa dele aqui. Aí, quer dizer, se eu estivesse resmungando, muito provavelmente eu teria adoecido. Mas eu usei aquela tragédia como experiência, como a gente vai botando as pedras. Um dia um poeta disse assim, vou juntar todas as pedras que eu encontrar no caminho, pois um dia eu vou construir um castelo. É mais ou menos assim, a experiência é as pedras. Então, o sujeito tem o direito de passar o resto da vida se lamentando,
mas perderá a oportunidade de evoluir. Perdoar e se perdoar é questão de saúde pública mental e urgente. É o que eu disse para vocês. Se vocês se perdoarem e perdoarem os demais, não precisa ninguém saber. Não vai botar no Jornal Nacional. Não precisa. Não precisa. Só para você, no seu íntimo. Entendeu? Se perdoarem, a probabilidade de vocês terem um transtorno mental vai cair drasticamente. Drasticamente. Tá certo? Então, é uma questão de saúde pública. Outra coisa que eu já disse aqui para vocês, mas eu queria esticar, as pessoas têm mais dificuldade de se perdoar do que perdoar os demais. Porque elas não se admitem. Como aquela senhora que eu contei, que ela tinha feito um aborto, ela não se aceitava, ela não perdoava, eu não mereço o perdão. Eu disse, mas como você não merece? Você é filha de Deus. Ninguém nasce com manual não de como não errar. Nós estamos numa caminhada aqui, ninguém tem o direito de julgar ninguém, não. Olha, no livro Confissões, de Santo Agostinho, tem uma passagem lá que eu acho fantástica, sabe? Ele diz assim, o meu maior pecado é não me reconhecer como pecador. O meu maior pecado é não me reconhecer como pecador. E ele foi uma das maiores autoridades eclesiásticas, ainda hoje, da Igreja Católica, Santo Agostinho. Está lá no livro dele, Confissões. Então, a gente tem que ter essa questão de se perdoar e perdoar o próximo. Não precisa dizer para ninguém, não. Só fica na sua... É uma questão de saúde mental. Tá certo? Vocês não vão ver isso por aí. Eles, logicamente, não tem interesse em dizer que isso é o segredo, o X da questão. Mas a probabilidade de ter um problema mental, um transtorno mental, vai cair drasticamente. Olha, aqueles 266 tipos de transtornos mentais que eu falei para vocês que tem no DSM, 5, TR em inglês, está traduzindo, quer dizer, texto revisado. Não está escrito lá, não. Eu tenho ele, o manual, são 900. Eu fui contar de um por um. Mas por que eles não botam? Para não assustar ninguém. Para vocês não se assustarem, como vocês estão se assustando. Quer dizer, não escapa ninguém. 266 tipos de transtornos mentais, com certeza a gente tem algum. Ninguém escapa. Então, é uma estratégia. Perdoar urgentemente para a cura do espírito e do planeta. Quando a gente se perdoa, a gente o planeta também está se curando. O planeta está adoecido. Como disse Jesus, é perdoando que se é perdoado. Eu falei na outra palestra lá, uma senhora fez uma pergunta interessante. Olímpio, então quer dizer que se eu perdoar, eles vão apagar meus pecados? Não, não tem ninguém lá anotando, não. Não tem ninguém. É tudo aqui. Está tudo aqui dentro da gente. Está tudo aqui dentro. Não tem ninguém lá com espada. Não existe isso. Está tudo aqui dentro da gente. Se a gente se perdoar, a gente está se tornando pessoas melhores. Como ele falou aqui, né? Para mim. Não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Mas a gente tem duas opções. A saúde ou a doença. Eu preferi a saúde. Então, é uma decisão que a gente tem que tomar. Então, perdoar melhora tudo. Faça uma oração do perdão por 30 dias, 2 vezes por dia, acredite. E eu queria dizer para vocês que melhora tudo na vida da pessoa, por mais incrível que possa parecer. Aí diz, vou ganhar dinheiro. Não, isso aí também é demais, né? Ficar bom da cabeça, ainda ganhar dinheiro, também. Aí você tem que... Nem esses tigrinhos não estão conseguindo fazer isso, né? Né? Tem um joguinho tigrinho, eu só escuto pessoa que perdeu, rapaz. É engraçado. Não pode ser um negócio bom. Todo mundo só perde. Eu não conheço. Vocês conhecem alguém que ganhou dinheiro? Eu conheço gente que perdeu. Só me procura gente que perdeu. Não aparece ninguém lá na clínica para dizer, olha ali, eu vim aqui, eu quero um tratamento para eu ganhei da Mega Sena. Não existe. Então, quer dizer, essas coisas provavelmente não deve ser uma coisa boa, né? Tá certo, pessoal? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Perdoem-se, perdoe o próximo. Não é fácil, como ele disse aqui. Não, fácil não é. Não é fácil. Mas é melhor. É a melhor estratégia. É uma questão de saúde mental pública. É uma questão de saúde mental pública. 100% dos pacientes analisados na clínica, por mim, no atendimento fraterno, que eu faço lá na Casa do Caminho, toda segunda e quarta-feira à noite. Fiz aqui na federação de 2004 a 2018, até encerrarem as atividades pela manhã. Todas as pessoas que eu perguntei, você se pega pensando no passado? Direto, Olímpio, direto. Quer dizer, vamos trabalhar isso. Eu dizer para a pessoa, vamos trabalhar, vamos esquecer isso aí, deixar para lá. Olímpio, não dá, vai puxar muita coisa. Eu sei que fácil não é, mas
Vamos tentar. Então a pessoa se liberta, porque é uma estratégia, um manejo de saúde mental. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais violentas, agressivas, você vê, qualquer coisinha é briga no trânsito, não sei o quê, os palavrões mais altos do mundo, por conta disso, estão estressadas, sabe, no limite, sabe. Então precisam, quando a gente faz a oração do perdão, a gente se sente mais leve, sabe, mais tranquilo, mais com a gente, é um reencontro com a gente mesmo, sabe, e funciona esse manejo, sabe, funciona mesmo, sabe. Eu vou encerrando, obrigado.